Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, bondoso, paciente, que nos renova, que nos alegra, que nos dá esperança. Nós pedimos a Tua bênção também para este trabalho, Pai. Nós e todas as pessoas que vão ver e vão ouvir, possamos ser edificados e melhorados na nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estamos gravando e precisamos da ajuda de vocês, que se inscrevam para ajudar o nosso canal, para mais pessoas serem alcançadas. E também depois deem o gostei ou não gostei. Muito obrigada. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, um estudo panorâmico. Já estamos no último grupo de livros, que são os profetas. Profetas maiores e estamos já nos profetas menores. E vamos lembrar que os profetas foram levantados desde o reino dividido. Então, nós vimos o reino dividido, a divisão que houve. Também vimos a desobediência e a idolatria do reino do norte, Israel, a ida deles para o cativeiro na Assíria, e Judá, o reino do sul, também por causa da idolatria e da desobediência, foram levados cativos para a Babilônia. Então tivemos os profetas desse tempo da desobediência, tivemos os profetas do cativeiro, Daniel e Ezequiel, e agora estamos vendo os profetas do último período. Depois do cativeiro vem a volta deles, chamada restauração, quando o povo volta para a terra prometida. Então, nós estamos agora nesse último grupo, que são os 3 profetas da restauração: Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias, eles encorajam os judeus nesse retorno do cativeiro, na reconstrução do templo. Eles chegam, eles reformam o altar e, quando vão reformar o templo, eles são impedidos. Os inimigos, os samaritanos, que fazem uma oposição muito grande, e eles vão parar um pouco a reconstrução. Um pouco, eu digo, 16 anos. E também havia o problema da miséria, da pobreza. Então, todo esse tempo. Também vamos lembrar que a restauração deles foi profetizada por Isaías uns 200 anos antes. E Deus falou para Isaías que ia chamar o rei chamado Ciro para reconstruir Jerusalém. Então, é Ciro, e nós vamos ver quantas coisas, quantas pessoas, quantas circunstâncias vão contribuir para essa volta. Ageu e Zacarias foram levantados quando eles estavam ali já começando a reconstrução. Mas então nós vemos, começou em Deus levanta Ciro, e então as ordens de Deus, de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, que eram reis da Pérsia. Todos esses estiveram envolvidos nessa restauração. O livro que nós estamos vendo é Ageu. Ageu quer dizer festivo. E o livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento. Menor que Ageu só tem o Obadias. Ageu tem 2 capítulos. E os 2 capítulos, nesses 2 capítulos, tem 4 mensagens. E o ministério de Ageu se dá todinho num ano só. O ano 520 a.C., que era o segundo ano do rei Dario, o rei persa. Então,
Ageu vai dizer que Deus despertou o espírito do povo e eles entenderam a chamada de Deus. Deus usou o profeta Ageu. E o Ageu vai ser um profeta que traz a mensagem e vê a realização daquilo que ele profetizou. Capítulo 1, a primeira mensagem, começando no versículo 1. Essa mensagem foi dada, traduzindo no nosso calendário, no dia 29 de agosto, sempre o ano 520 a.C., segundo ano de Dario. Então Deus que é Deus sempre que começa, é Deus que se lembra, é Deus que tem poder. Então ele vai usar o profeta Ageu. E começa dizendo que essa profecia, essa mensagem é para Zorobabel, que é o governador de Judá. Depois nós vamos ver, esse homem é muito importante, esse nome. Ele era responsável pelas questões civis rotineiras. Zorobabel, governador. Josué era o sumo sacerdote. Ele era responsável pelas questões religiosas, porque a Pérsia, eles queriam que cada país tivesse a sua religião, a sua espiritualidade. E também a mensagem é para o povo que veio do cativeiro. E eles estavam aqui 16 anos parados, acomodados, preocupados com as suas próprias casas. Os tempos financeiros eram difíceis, as colheitas eram pequenas, só que eles estavam fazendo casas luxuosas e Deus então não aceita essa inversão de prioridades. Não tinha para o templo, mas tinha para as suas casas. E o templo era necessário, porque ali eles iam ensinar e iam adorar, o lugar da presença de Deus. E o templo estava em ruínas e as casas deles estavam bem feitas, com madeira trabalhada e chiques, né? E luxuosas. Então, Deus disse que isso era hipocrisia. Eles estavam dando uma desculpa que não tinha cabimento. E Deus então chama a atenção deles, através de Ageu. Pensem bem, o que está acontecendo com vocês? Vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês comem muito e não ficam satisfeitos. Vocês se cobrem e não se aquecem. O dinheiro não sobra até o final do mês. Não sobra, não tem dinheiro suficiente. É uma insatisfação. Por quê? E Deus disse assim, porque eu soprei, eu frustrei os seus planos. Tudo que vocês esperavam que ia dar muito certo, não deu certo. Porque vocês estão vivendo de hipocrisia. O templo está em ruínas, as casas de vocês estão em cada dia melhor, cada dia mais bonitas. E vocês vejam bem, eu que fiz isso, que as coisas não dão certo para vocês. Eu frustrei os planos de vocês. Mandei seca sobre a terra, sobre os montes, o cereal, o vinho, o azeite não deram nada, sobre os homens, os animais, todo o trabalho da mão de vocês não deu certo. Insatisfação, porque vocês não estão fazendo aquilo que vocês vieram para fazer. Vieram para restaurar o templo de Jerusalém. Agora, vocês vão até as montanhas, tragam madeira e construam o templo de novo. Aí eu vou ficar contente, Deus está dizendo. Serei adorado e honrado. Então, a Bíblia repete muito. Ageu, então, trouxe a mensagem para quem? Para Zorobabel, para Josué e para todo o povo que veio do cativeiro. E o povo, e todos que receberam a mensagem, atenderam Deus. Temeram a Deus, levaram Deus a sério. E Deus falou para eles, eu sou com vocês. O Senhor despertou então o espírito de Zorobabel, de Josué, de todo o povo. Eles vieram,
e começaram a trabalhar no templo. O templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Isso no dia 21 de setembro. Lembro que a mensagem veio em 29 de agosto. 21 de setembro começaram a restaurar o templo pelo alicerce. Capítulo 2, a segunda mensagem. 17 de outubro de 520 a.C., segundo o ano de Dario. Uma mensagem de encorajamento. Deus diz através de Ageu da beleza e da glória do segundo templo. Vai ser maior do que o do primeiro templo. Outra vez ele fala, para quem que era a mensagem? Para Zorobabel, para Josué e para o povo todo. E isso está se dando 50 dias depois. E o que aconteceu? Nós vimos no livro de Esdras. Alguns velhos que viram o templo de Salomão, eles choraram. Porque o templo de Salomão era rico, era belo, era maravilhoso. Agora o templo de Salomão está em ruínas. Parece que não vale nada. Então a mensagem era essa: coragem, trabalhem. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Desde a aliança feita lá no Egito, quando Deus tirou do Egito e trouxe para a terra prometida. O meu Espírito está com vocês. Não tenham medo. E é interessante, toda profecia tem uma parte que é imediata, logo vai acontecer. Mas tem detalhes que vão acontecer muito depois. Também nessa profecia de Ageu acontece isso. Ele fala, Deus fala, aqui a glória do segundo templo será maior que do primeiro templo. E daqui a pouco, que pouco é esse? E Deus diz, eu vou fazer tremer a terra, as nações trarão suas riquezas para este templo. Eu encherei o templo de beleza. Será mais belo que o primeiro. E dali, desse templo, eu darei paz e prosperidade para o meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. E essa foi a segunda mensagem. Terceira mensagem, no capítulo 2, versículo 10. 18 de dezembro do mesmo ano, 520 a.C. Uma mensagem de condenação. Ele fala, Deus vai dizer, o impuro contamina tudo. O que estava acontecendo? Deus queria uma mudança genuína de vida, de coração. E o povo não se apercebia que a corrupção que eles tinham, o mundanismo que eles ainda tinham, diante do Senhor, eles não faziam as coisas que Deus queria e viam as consequências. Outra vez, era pouca colheita, a seca, a queimada, as pragas, o granizo. Deus falou, eu dei tudo isso para vocês e vocês não se voltaram para mim. Considerem isso. Vejam o que vai acontecer. Mesmo que não haja. O que está hoje, qual é a situação?